Olá, sétimo ano da Escola Estrela Guia, tudo bem com vocês? Bom, na aula de geografia de hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos que nós iniciamos na aula passada. Então vamos continuar falando das condições climáticas brasileiras, tá? Na última aula a gente falou um pouquinho das massas de ar, né? Falamos que algumas áreas recebem influência das regiões mais frias e outras áreas de regiões mais quentes devido, né, a essas mudanças que ocorrem por conta dessas movimentações de grandes massas de ar pela atmosfera. Essa semana nós tivemos aí um fenômeno bem interessante, né? Nós tivemos um fenômeno que aconteceu na verdade no oceano, mas que acabou trazendo algumas consequências até a área continental, que é a área onde nós vivemos, né? Então vocês viram lá que esse furacão ele ocorreu, né, ele é chamado de furacão bomba, ele ocorreu lá no meio do Oceano Atlântico. Mas, como ele é cíclico, ele provoca uma quantidade muito grande de ventos e esses ventos acabam chegando até o continente, trazendo uma quantidade muito grande de nuvens que se formam, né, ainda no oceano e que acabam vindo precipitar, né, chover e precipitar é a mesma coisa dentro da climatologia, aqui dentro do nosso continente. E aí a gente teve, né, como consequências vento muito forte, destruição aí de algumas casas, telhados, né, algumas regiões arrancou árvores, aqui no centro de São José dos Pinhais mesmo, em algumas áreas rurais aí, quebrou a árvore, arrancou, né, com a raiz ali. Então, várias coisas aconteceram como resultado da movimentação das massas de ar. Então, para vocês terem uma noção, né, de como a geografia está presente dentro da vida de vocês no dia a dia. Mas na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de geografia misturada com um pouquinho de matemática, tá bom? A gente não vai somar nada, não vamos fazer nenhum tipo de cálculo, mas vocês vão aprender a observar um tipo de gráfico que é bem comum dentro da geografia, que é o climograma. Eu trouxe um climograma que eu desenhei aqui bem rapidinho, tá? Não ficou bonitinho igual o do livro de vocês, mas só para vocês compreenderem como é que funciona, porque para cada tipo climático que nós falarmos aqui, vai ter um climograma para vocês fazerem uma análise. E através desse gráfico é possível, né, fazer com que as informações fiquem mais compactadas. Então, ao invés de você escrever mês a mês lá um texto falando sobre as chuvas, as temperaturas, você coloca tudo isso em um gráfico. E nesse gráfico fica bem resumido e bem fácil de entender. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Bom, o climograma ele sempre vai ter dois eixos, tá? Na vertical, nós vamos ter a temperatura, que começa da mais baixa para a mais alta. Então, aqui nesse climograma que eu desenhei, ela vai de 0 a 30 graus. Claro, as temperaturas não passam de 30 graus, então, professora, é claro que passam, né? Mas, para não ficar muito grande e muito extenso, como a gente está falando do Brasil, a gente não tem temperaturas tão além dos 30 graus, então dá para fazer assim, tá? Ou colocar até 35 ali, se quiser colocar 40, coloca também. Mas normalmente os gráficos vêm até com 35, tá? Aqui nesse outro eixo horizontal, nós vamos ter os meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pessoal, nós vamos ter dois tipos de análise. Se vocês observarem lá no livro de vocês, vocês vão ver que tem vários gráficos. Para cada tipo climático que tem ali, tem um gráfico desses desenhado. Então, o que acontece? Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente as temperaturas, elas estão desenhadas, né? Elas ficam numa linha representada pela cor vermelha. Eu não tenho um giz vermelho, tenho um rosa aqui que é um pouco próximo, né? Um pouquinho mais escuro, vou usar esse daqui. Mas imagine o seguinte, se no mês de janeiro, somadas todas as temperaturas, elas são divididas pelo número de dias do mês e é feita uma média, né? Ah, por exemplo, no mês de janeiro a gente teve alguns dias ali que chegou aos 30 graus, outros estavam em 20, teve um dia apenas que teve uma quedinha ali, chegou a 18 graus, um pouquinho mais frio, né? Mas lá pelas tantas, a temperatura média, né, do mês de janeiro, aqui no nosso gráfico fictício imaginário, né? A temperatura média do mês de janeiro ficou em 25 graus. Então, ok, foi 25 graus. No mês de fevereiro, continuou quente e ela permaneceu na média de 24 graus, deu uma descidinha, tá? No mês de março, começou a descer um pouquinho mais para 23 graus. No mês de abril, ela continuou nos 23. No mês de maio, ela teve uma pequena queda.
tá? No mês de junho, com a chegada do inverno, começou a cair bem mais. No mês de julho, continuou descendo e a média ficou em aproximadamente 10 graus Celsius, tá tipo frio igual hoje, assim. Aí, hoje é quarta, então hoje tá frio, amanhã na aula provavelmente vai estar frio também. Depois, no mês de agosto, permaneceu, deu uma subidinha aqui, foi para 12, e assim por diante começou a subir, tá? Vamos imaginar aqui, no mês de outubro já estava em 18 graus, no mês de novembro subiu para 20 e no mês de dezembro passou dos 25. Essa linha, ela mostra a temperatura média anual, ok? Quando nós observamos uma linha assim, o que é que nós conseguimos perceber através desse climograma? Que os invernos são bastante frios e que durante o verão as temperaturas são bem mais altas. Então a gente tem a ocorrência num lugar imaginário como esse de inverno e de verão perceptível. Se vocês observarem, a gente já vai chegar lá mais adiante, os climogramas das regiões mais quentes do Brasil, eles não têm essa curva aqui no inverno. Normalmente eles fazem uma pequena diferencinha ali, mas eles são praticamente retos. Por quê? Porque no Nordeste, por exemplo, eles não têm o inverno perceptível, eles têm, na verdade, o que eles chamam de estação seca e estação de chuva. Então, não consegue perceber essa curva aqui da temperatura durante o ano. E aí tem um outro detalhe. As chuvas, elas também são medidas, tá? Durante esse período. Então, eu coloquei aqui, ó, temperatura de um lado, meses, e faltou um detalhe aqui no meu gráfico que eu vou explicar para vocês. Também são analisadas, são feitas análises pluviométricas, que são análises de quanto chove naquele determinado local, né? Então, esse tipo de gráfico, ele vai trazer o quê? Uma barrinha, por exemplo. Lá no mês de janeiro, deixa eu ver se tem um gráfico aqui que tem no livro de vocês essa informação, que daí eu já vou colocar a página para vocês acompanharem. Tem sim. Lá no livro de vocês, na página 265, tem. Então, aqui, ó. Do outro lado, tem a precipitação. Sempre que falar em precipitação, nós estamos nos referindo à chuva. Então, precipitação e chuva basicamente é a mesma coisa. Ela é calculada em milímetros, tá? Então, como é que eles sabem quantos milímetros que choveu? Normalmente, existe um instrumento chamado pluviômetro. Esse instrumento é como se fosse um copo. Vou pegar meu copo de café que eu estava tomando aqui. E ele tem as medidinhas lá, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá? E ele fica lá fora, exposto. Lá fora, quando chove, essa chuva ela vai entrar numa espécie de funil, né? E ela vai indo acumulando. Quando para de chover, né, eles vão lá no começo do mês de janeiro, eles colocam um pluviômetro. Quando termina o mês de janeiro, eles vão lá e verificam quanto que encheu ali no pluviômetro. Aí, digamos que chegou lá no final de janeiro, tá no 100, choveu 100 milímetros, tá? Aí, a gente já sabe que tem essa medição aí. Lá no livro de vocês, então, se vocês quiserem acompanhar lá do ladinho, tem essas medições, então, tá? Das chuvas. Então, eu vou colocar aqui rapidamente, ó. 100, 200, 300, 400... 500, 600, ok? Vamos imaginar o seguinte, que no mês de janeiro, como é bastante calor, né, tem muita evaporação, choveu bastante. Então, vamos colocar aqui. Lá no mês de janeiro, a gente teve uma quantidade bem grande de chuva. O certo é pintar aqui dentro, mas daí como vai demorar demais, só vou pintar o de janeiro. No mês de fevereiro também é bastante quente, então choveu um pouquinho menos. No mês de março também continua chovendo. Conforme vai esfriando, normalmente nós temos a redução das chuvas. Por quê? O calor, ele aquece a superfície e, consequentemente, ele provoca uma evaporação muito maior. Já o frio é o contrário, né? Por estar muito frio, não ocorre muita evaporação.
Então formam-se menos nuvens na atmosfera e, como consequência, a gente tem uma redução nas chuvas, né? Uma diminuição dessa precipitação. Eu não vou desenhar todo o climograma aqui, mas normalmente quando a gente tem esse tipo de gráfico de temperatura, o gráfico das chuvas ele acompanha também, tá bom? Lá no livro de vocês, esse conteúdo que eu passei aqui, ele está na página 257. É muito importante que vocês saibam ler um climograma, porque ele é muito utilizado tanto na geografia quanto em ciências, né? E vocês vão observar que ele está presente também em jornais, em revistas, em matérias relacionadas a questões climáticas, que hoje é um assunto bastante falado, né? Nós percebemos aí que uma das grandes preocupações do nosso planeta é justamente, né, as condições climáticas, a manutenção do nosso clima e esse cuidado, né, já que nós estamos destruindo um pouco o nosso planeta aí. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de como funciona o climograma, podem colocar lá no sistema algo que vocês não tenham entendido, que eu explico novamente, tá bom? Na página 257, tem algumas atividades relacionadas a isso. Então, essas atividades eu gostaria que vocês fizessem, eu vou colocar lá no sistema também para vocês fazerem, tá? E também tem algumas atividades na página 258, que mostram, né, inclusive essa atividade aqui, ela vai mostrar o quê? Tem uma planilha, essa é a palavra, às vezes a prof esquece, na sala também sou assim, então não muda muito. Precipitações mensais de Manaus, no Amazonas, lá chove muito, tá? A gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente vai falar dos climas do Brasil aqui. Então lá tem, em janeiro 267, em fevereiro 261 e assim por diante. E aqui vocês vão fazer as barrinhas conforme está aqui. Por exemplo, aqui no mês de janeiro, 267, vocês vão subir uma barrinha até aqui, ó, próximo do 267. Vão fazer o desenho lá a lápis, podem pintar de azul igual tá nas outras. E assim por diante. Depois tem outras questões ali, que perguntam quais são os meses mais chuvosos. Quais foram os meses mais chuvosos, vocês vão ver qual é a barrinha que está mais alta. Quais foram os 2 meses mais secos? Vão ser as barrinhas que estão mais baixas. Descreva o comportamento pluviométrico ao longo do ano. Então, vocês vão colocar lá, chove muito, não chove, por quê? Tá bom? A atividade dessa semana é essa. Deem uma olhada, prestem bastante atenção, isso é muito interessante e vocês vão utilizar não somente em geografia, mas a leitura de gráficos ela é fundamental em qualquer disciplina. E é muito bom você saber interpretar o gráfico, porque você economiza muito tempo e consegue fazer uma leitura dos dados de uma maneira muito mais ampla, né, e muito mais interessante. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí na leitura dos climogramas, tá? Estou morrendo de saudade, um grande abraço para vocês, continuem se cuidando, evitem sair de casa, só em casos extremos e necessários. E é isso aí. Enquanto isso, vamos tendo as nossas aulas remotas, né? Vamos nos ajudando. Coloquem suas dúvidas no sistema. Se quiserem falar alguma coisa lá também que não seja relacionada a dúvidas e que eu possa respondê-los, né? Não precisa ser exatamente da aula, mas se tiver relação com a geografia e com as coisas que estão acontecendo em relação às condições climáticas, coloquem lá que eu vou tentar ajudá-los também, tá bom? Um forte abraço, grande beijo, tchau, tchau.